semeia em tempestade. Só se semeia em paz, sem vento. Se ventar muito, não dá para semear, não. Hã? Leva a semente. Então vamos apaziguar, vamos ter o coração em paz. Estamos na Paraxá Vaiaquel, que é e ajuntou, é a 22ª porção semanal. Nós estamos no dia 25 de Adar, mês lunar. Essa Paraxá vai de Êxodo 35, 1 a 38, 20, que o Razan leu aqui para nós. O que ele fez é o que se faz em todas as sinagogas desde Neemias. Amém? Lê a palavra de Deus diante do povo. Interessante isso, né? É um bom costume. A Haftará é Ezequiel 36, 16 a 38. E a porção do Berit e Hadashá é 2 Coríntios 9, de 6 a 11. Nós não falamos disso ontem, nós falamos sobre a autoridade que Yeshua nos concedeu para a obra. Amém? Então, esse Shabat hoje é chamado de Shabat HaRodesh. Sabia disso? Não, né? Mas você vai ficar sabendo. Ele não marca o fim do mês de Adar. Ele é o Shabat anterior à lua nova de Nissan. E ele marca a proximidade com Nissan e a preparação para quê? Pessa. Amém, meu irmão? Já começa a ficar ligado em oração, porque vem Pessa. E Pessa é uma festa extremamente importante para quem é seguidor de Yeshua, né? Porque é ali que a gente come o quê? E bebe de Yeshua. E ele falou: todo aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Isso é sério, né? Isso é muito sério, né? Então, essa porção que nós vamos ler hoje é de fato, é uma lembrança, não é? E na realidade nós já falamos muito sobre isso e muitas pessoas vão dizer assim: puxa, mas já ouvi isso. Já ouviu mesmo, mas temos que falar de qualquer maneira, porque é necessário que se fale. Porque eu não sei se você prestou atenção aqui, quando o Ricardo leu a Torá, e ele leu no português, ele falou uma coisa importante. Vamos lá em Êxodo 35, de 1 a 2, que diz assim: então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que Yud-Heh-Vav-Heh ordenou que cumprisseis. 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia vos será santo. Ó, Shabat, dia de descanso solene, a Yud-He-Vav-He. Ó, Shabat é um dia de descanso para mim. É um dia de feriado que eu faço o que eu quero. É um dia de descanso para Yud-Heh-Vav-Heh. Dedicação a Ele. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será... Você prestou atenção? Então esse negócio é sério, não é? Mas, Rafael, ninguém está guardando Shabat, ninguém está morrendo. Aí é que tu se engana. Porque aqui, meu irmão, às vezes nem está falando da morte física, está falando da morte eterna. E é muito pior que a morte física. Então esse assunto tem que ser tratado com muito zelo e com muito cuidado, porque isso está falando de morte eterna. Então o Shabat é importante. E quero chamar a atenção de todos, pois existe um princípio
que é claro nas Escrituras. Às vezes as pessoas leem a Bíblia, mas assim de forma muito superficial, não percebe os princípios que Deus quer passar. E tem um princípio na Bíblia que é o seguinte, se você ler agora com atenção, você vai perceber. O que Yud Revav santificou, o homem não pode profanar. Ouviu? Hein? O que Yud Revav santificou, o homem não pode profanar. E o Shabat, ele santificou? Então você não pode profaná-lo. Por pena de morte. Porque isso não é brincadeira. E o Shabat foi santificado por Yud Revav. Então, a pergunta que quero fazer hoje, sabe qual é, gente? Por que o assunto Shabat, falado nesse versículo, é tão rejeitado pela igreja? Hein? Quem já foi das igrejas sabe. É ou não é rejeitado? A pergunta é por quê? Hein? Você já parou para meditar nisso? Já parou para pensar nisso? Por que que a igreja rejeita tanto e rejeita de forma, às vezes, até agressiva? Não é? Pode não parecer, gente, mas essa pergunta ela é bem profunda. E a resposta envolve história, teologia humana, poderia dizer humanista, e preconceitos. Muito preconceito. E isso incomoda muito os chamados cristãos de hoje em dia. Se você for em Romanos 3:31, abre lá. O que está escrito? Anulamos a lei pela emuná, na sua Bíblia está pela fé, mas eu vou explicar depois. Anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, eita, já tem uma coisa grave aí. Porque é ensinado que nós, pela graça, anulamos a lei. Não precisamos obedecer à lei. E diz que é Paulo que falou isso. Paulo não falou isso. Inclusive, Paulo está dizendo que pela fé, pela emuná, nós não anulamos a lei. E mais, a fé verdadeira me leva à obediência dos mandamentos. Eita, esse versículo é um choque, não é? Com o conceito da igreja hoje, isso é um soco na boca do estômago. É no mínimo estranho. Ou você joga isso fora, ou você admite que isso está correto e tudo que está sendo ensinado não presta. Esse versículo é um choque contra qualquer tentativa de relativizar mandamentos claros de Hashem. O apóstolo Paulo não está dizendo que a emuná em Mashiach nos dá licença para ignorar ou mudar a lei do Criador. Paulo nunca disse isso. Quando as pessoas dentro da igreja dizem que Paulo falou, eles estão mentindo, porque Paulo nunca disse isso. E quero te afirmar que se Paulo tivesse dito isso, ele era um incircunciso. Ele não era um servo do Criador. Então ele jamais disse isso. Mas que a emuná verdadeira, Paulo está explicando que nos leva a cumprir a lei de Deus em sua plenitude. Todo mundo que se converte de fato, batizado com o Espírito Santo,
sem ainda estar no conceito da igreja atual, a princípio ela tem desejo de quê? De obedecer. O Espírito do Senhor vem em nós e nos leva ao desejo de obediência, porque o que nós fizemos foi desobedecer. E como nós recebemos o Espírito que clama, Abba, nós recebemos um Espírito que nos leva à obediência. Então, meu irmão, tem coisa errada aí. Visto que o significado da palavra do hebraico traduzido por fé é emuná. Eles pegaram a palavra emuná e no português colocaram a palavra fé. Não quero aqui entrar no detalhe se está certo ou está errado. Não é isso. E essa palavra emuná no hebraico significa firmeza, confiança, fidelidade e obediência. Então, fé precisa de firmeza, confiança inabalável no Criador. Fidelidade, ser fiel e ser obediente. No hebraico, a palavra emuná é inseparável dessas ideias de fidelidade, firmeza, confiança e obediência. Não tem como separar. Quando fala emuná em hebraico, você está se referindo a essas condições. Não está separado. Se eu falo que eu tenho emuná no Deus de Israel, está dizendo que eu o obedeço, que eu sou fiel a Ele e que eu confio plenamente nele. Muito diferente desta fé abstrata, não é? Ou seja, fé que não se apoia em obras ou práticas visíveis, ensinada hoje em dia. Amém, meu irmão? Completamente diferente. O conceito de fé que está sendo ensinado dentro das igrejas atuais é um conceito descasado do conceito original. É uma fé abstrata. Todo mundo fala que crê, continua do mesmo jeito, não obedece, não faz nada, e crê e está salvo, segundo eles. Mas isso não é verdadeiro. Isso não é. E eu vou te mostrar que não é verdadeiro, inclusive isso é dito nas Escrituras, só que eu quero fazer uma pergunta a vocês. Aonde é ministrado Tiago? Hein? Você sabe por que Tiago não é ministrado? Hein? Hã? Mas tem uma razão. Porque ele é contrário a tudo que está sendo ensinado dentro das igrejas. Enquanto eles estão dizendo que a salvação é simplesmente porque creu, Tiago está dizendo que não é assim. Aí entra em choque, né? Então é melhor nem falar desse livro, porque vai gerar confusão e ninguém sabe explicar. Porque você já entra dentro da igreja, a igreja diz, não, meu irmão, a lei acabou, Jesus crucificou a lei na cruz, e você não precisa obedecer mandamento, não. Mas Tiago está dizendo que é o contrário. Aí é melhor deixar esse livro quieto, né? Você não vê ninguém pregando. Olha o que ele fala. Eu não sei se você sabe, ele é irmão de Yeshua. Dormiu e acordou na mesma casa com Yeshua. Jogou bola de gude com Yeshua. É, trader, né? Naquela época ele tinha. Né? Brincou com ele, correu com ele. Deve ter brigado também, né? Irmão, né? Conviveu com Yeshua. Então, há de convir, você tem que dar atenção ao que ele está falando. Ele é conhecido em Israel como Iacov, o justo. Para gregos e para a igreja ocidental, quem ficou como cabeça foi Pedro. Isso também não é verdade. Foi Iacov. Amém? Ele foi morto pelos romanos. Mas ele que a princípio ficou como cabeça da igreja em Israel.
Amém? Porque provavelmente era irmão e provavelmente porque ele era justo, né? Ele é chamado Jacó, o justo. E olha o que ele fala, Tiago 2, de 14 a 20. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem emuná, está aí na sua Bíblia, fé, e não tiver as obras? Matou o que ensina. Ué. E o que é obras que ele está falando aqui? Obediência de mandamento. Então, meu irmão, você há de convir que já só a primeira frase já derruba o que é ensinado nas igrejas. Né? Meus irmãos, que proveito há? Alguém está querendo saber? Tiago 2, 14 a 20. Eu não falei, não? Rápido. Né? Entendi. Ligeirinho, né? Ligeirinho. Então, meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem emuná, ou fé, e não tiver as obras? Ou seja, a fé que me leva à obediência de mandamento, que casa com o que nós acabamos de ler lá em Romanos 3:31. Anulamos a lei pela fé de modo nenhum. Antes o quê? Estabelecendo. Você está vendo que está casando? É igualzinho. Tiago está dizendo assim, o que adianta você dizer que tem emuná, que tem fé e não tem obras? O que adianta você dizer que tem fé se você não obedece os mandamentos do Senhor? Não adianta nada. Porventura, a emuná pode salvá-lo? Eita, aí pegou direto na boca do estômago. A fé não pode salvá-lo. Eu tenho fé, eu orei, abriu porta de emprego, mas tu obedece o mandamento? Não, então, essa fé não pode salvar. Isso pega, não pega? Isso pega. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Isso é que ele está falando? Se você não amar o teu próximo. É um mandamento ou não é? Então ele está dizendo, se você, Rafael, disser que tem emuná, que tem fé, mas você vê um irmão necessitado e fala com ele, parceiro, aguenta aí, vai para tua casa, e eu não der nada que ele precise, a minha fé é morta. É isso que ele está dizendo. Assim também, a emuná, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Olha só, tem que prestar atenção. Ela existe, eu posso abrir porta de emprego, eu posso ser curado, mas se essa fé não me leva à obediência de mandamento, o que acontece? Essa fé é morta em si mesma. Gente, isso engana a gente, engana. Porque a igreja fica ensinando que nós somos salvos pela fé e fim de papo. Mas a fé não salva. Se a fé que tem no teu coração não te leva ao desejo de obedecer mandamento, tem algo de errado na sua fé. Pode escrever. Por isso está cheio de gente com problema nas igrejas. Ó, o que ele está falando? Mas dirá alguém, tu tem a emuná, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua emuná sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha emuná através, por meio da minha obediência ao mandamento. A verdadeira fé é aquela que me leva, como Paulo falou em Romanos 3:31, me leva a estabelecer mandamento. Se a tua fé não está fazendo isso com você, a sua fé é morta, ela não vai te salvar. Você está perdido. Tu crês que há um só Elohim? Quem crê aí?
Mas você não está em vantagem com nada, porque o diabo também sabe, crê e treme. Então, está só igual. É isso que ele quer dizer. Aí esse aí não tem jeito. Joga no buraco. Também os demônios o creem e estremecem. Agora presta atenção. Mas ó homem vão. Tiago está chamando aquele que tem fé, que não leva a obediência de mandamento, a homem vão. Que não presta para inútil. Ó homem vão, queres tu saber que a emuná sem as obras é morta. Mas ela abre porta de emprego? Abre. Ela cura? Cura, mas não salva. E isso tem impressionado a igreja, porque às vezes a pessoa tem fé, mas não leva a obediência de mandamento, mas consegue coisas. E aí isso impressiona as pessoas. Impressiona. Impressiona. Aí a pessoa acha que o caminho é esse. Mas não é, não. Isso é uma fé morta. Não te leva à salvação. Prestou atenção nisso? Obras aqui está falando de obediência aos mandamentos. O Shabat, nesse contexto, quero dizer a você, não é uma tradição judaica. Ah, mas todo mundo fala que é, todo mundo fala errado. Shabat não é tradição judaica. Prestou atenção? Não é. E nem a tradução, nem a tradição do sétimo dia. Né? Também não é. Porque a primeira coisa que você escuta as pessoas na igreja dizerem é o quê? Ah, não, isso é tradição judaica. Meu irmão, você precisa fazer distinção entre tradição e mandamento, viu? Coisa que pouca gente faz. Ah, isso é tradição judaica. Depende. Tradição é coisa que saiu do próprio homem. Na prática, as duas coisas parecem serem iguais, mas não são. Uma origem é o Criador, outro é a origem do homem. Então, quando alguém fala dentro da igreja que Shabat é tradição dos judeus, você já pode classificá-lo como ignorante a respeito da verdade. Porque não é tradição. Deu para ouvir? Não é. Pois quando Yud Revaverê o estabeleceu, Israel nem existia. Ou melhor dizendo, só Adão e Eva existiam. Mais ninguém. Então, você precisa tomar cuidado com esses negócios que você ouve aí e fica propagando. Porque ouve, acha que aprendeu bem e propaga. Cuidado, porque Deus vai cobrar. Porque Yeshua falou, tudo que sair de nossa boca será cobrado. Então é melhor calar a boca, né? Não? Melhor é fechar a boca do que ficar falando. Porque às vezes você está falando, você só está transmitindo algo que você ouviu sem fundamento e você nem sabe, nem procura o fundamento da coisa. Primeira coisa que você fala, você guarda Shabat? Guarda. Ah, você é testemunha do sétimo dia? Sei lá como é que chama, né? Adventista do sétimo dia? Nada a ver. Ah, isso é tradição dos judeus. Mas não é mesmo. Quando Deus estabeleceu, nem Israel existia, nem as nações, de fato, existiam. Foi logo quando ele terminou a criação, veja em Gênesis 2, versículo 3, que diz assim: E Elohim abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Elohim criara para fazer. Gente, Israel não existia. Então como é que isso é tradição de judeu? E nem do adventismo. Porque tem gente que ainda pensa assim, se você guarda Shabat, então você é adventista. Quem te disse isso? Todo mundo, né? Infelizmente, todo mundo.
Esse é o momento em que o Shabat é apresentado pela primeira vez na palavra do Senhor. O verbo santificar indica separar algo para um propósito especial. Santificação, ela não é à toa. Quando Deus santifica algo, tem um propósito para a santificação. Por que ele não santificou segunda, terça, quarta? Não. Primeira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ele santificou o sétimo dia. Tem um propósito nisso. Não é à toa, não. Aqui o sétimo dia é separado como um tempo distinto, marcado pela cessação da obra criadora de Elohim. Gente, eu estava escrevendo, eu fico imaginando as coisas. Estava aquele cria daqui, cria dali, explode não sei o quê, pega fogo aqui, amolda a terra, aquela, vamos dizer, aquela barulhada no universo, né? E junta a água daqui, aí ele cria, faz o homem, não sei o quê, pô! Silêncio total. Harmonia total. Então, quando ele viu aquilo, ele falou: vou santificar, vou separar esse dia, porque nesse dia eu cessei de criar e tudo entrou em. Você vê que ele vai falando assim, e criou Deus isso, assim, e viu que era bom. Ó, ele só viu coisa que era boa. Então, no final, tudo era bom, tudo era harmonioso. Os pássaros voando, né? Os peixes voando, devia ser, né? Não sei se tinha barulho. Tinha barulho. Cheiro, flores, o ser humano andando, descobrindo as coisas. Então ele falou, puxa, muito bom esse negócio, vou santificar esse dia. E santificou, não tem nada a ver, a princípio, com Israel. Nada. E nem com nação nenhuma. Tinha a ver com ele. Você quer ver uma coisa, gente? Quando você nasceu, é um dia especial que você nem sabe. Mas para tua mãe e para o teu pai, é um dia especial. Eu sempre fiquei pensando assim, eu nem sabia o dia que eu nasci. Então não é especial para mim, era especial para os meus pais. E é marcante. Nenel não esquece o dia, esquece. Eu não esqueço o dia, ela sempre lembra, o Rafael estava dando aula, eu estava assim, já estava quase nascendo, e ele falou que ia dar aula, eu não é. Eu falei, Rafael, você está brincando? O neném vai nascer. Eu falei, ai, ela não esquece, eu também não esqueço. Porque o dia do nascimento de nossos filhos é importante não para eles, porque na verdade depois que nós passamos 18 anos, nós nem gostamos de contar, né, gente? Melhor esquecer, né? Esquece esse negócio. Mas para os pais é uma alegria. Então, para o Senhor, quando ele viu tudo pronto, como ele queria, ele falou, cara, que coisa tremenda que eu fiz. Esse dia é santo, porque eu vi toda a minha obra em harmonia, perfeita, funcional, linda, um cheiro gostoso. Ele pensou em tudo, em cheiro, em cores, etc, etc. Nós sabemos, não é? Do que ele criou. Então, aquilo para ele deve ter sido um gozo. Nasceu a criação para ele. Então, aquele dia para ele é importante. Como para nós, o dia do nascimento dos nossos filhos é importante. Amém? A gente não esquece. Se bem que às vezes eu esqueço. O dia. Não esqueço dos acontecimentos. A santificação do Shabat ocorre antes da existência de Israel, o que muitos não compreendem. Só muito mais tarde, depois da queda do homem, é que o Shabat começa a fazer parte da própria lei de Yud Reva Virreia. Você há de convir que quando não havia terra, não havia essa lei né, de Shabat, concorda comigo? Só quando depois teve terra. Quando alguém tenta colocar o Shabat e o domingo como se fossem equivalentes, está anulando aquilo que o Criador santificou desde o princípio da criação. E nós sabemos que o homem não pode profanar o que Deus santificou. E se profanar, tem problema de morte. Deu para entender, gente? Presta atenção na palavra que é mais importante.
e tem problema de morte. Romanos 3,31 nos lembra que a emuná não destrói a lei, mas a confirma e a estabelece. Ou seja, se cremos em Yeshua HaMashiach, isso deve nos levar a honrar aquilo que o Pai nosso que está no céu, Avinu Sheba Shammai, ou seja, Yud Reva Virê, nos ordenou a fazer, inclusive o descanso do sétimo dia. Se você tem no coração a fé verdadeira, você vai buscar a obediência. Você vai buscar estabelecer o mandamento. Rafael, mas eu não posso, que eu sou médico. Mas você ora para que o Senhor estabeleça o caminho para que você possa. Quando nós queremos, nós buscamos. É ou não é? Quando é de nosso interesse, nós buscamos. Deus sabe disso. Então, se você tem uma fé verdadeira no seu coração, o teu interesse é a obediência do mandamento. Então você vai buscar, vai orar, vai jejuar para que Deus abra o caminho para que você possa estabelecer o mandamento dele. Você dá seu jeito, dá ou não dá? Hein? A gente, quando quer alguma coisa, a gente vai até no deserto buscar, vai ou não vai? Pois é. Então, se isso é importante na tua vida, se a fé que está dentro de você é importante, ela te sustenta, ela vai te levar à obediência de mandamento. E aí tu vai buscar o seu jeito. Tem gente que abria comércio sábado, ganhava uma grana, aí meditou, orou, fechou no sábado e abriu no domingo. Tem gente que faz isso. Ué, é isso, arrumou seu jeito. Quando nós queremos, nós damos o nosso jeito. O incômodo de muitos crentes com o Shabat nasce justamente de uma tensão. Tem uma tensão espiritual aí, uma briga, não é? Se eles aceitarem que o Shabat continua válido, vão precisar reconhecer que a prática comum de santificar domingo não tem nenhum respaldo bíblico, mas sim na tradição humana que não tem nenhum valor diante de Yud Reva Virê. Isso é uma tensão. Como é que faz? Hein? Como é que a igreja vai fazer? Ah, se eu fizer isso, a igreja esvazia. E daí? Esvazia. Melhor é ficar vazio com o Criador do que cheio sem ele. Porque para onde um homem vai? Você sabe? O homem não sabe. A gente só fica sabendo pelas escrituras. Mas um homem natural não sabe nem de onde veio e nem para onde vai. Está perdido. É isso, por isso que a Bíblia diz que está perdido. Se você pegar um homem aí fora, qualquer um que seja, que não creia, se você perguntar de onde o homem veio, ele não sabe nem para onde o homem vai, nem a razão da existência. Sabia disso? A pessoa não sabe nem a razão, nem por que existe. Por que você existe? Sei lá, ué. Eu existo porque biologicamente eu existo, né? Só assim que a pessoa define as coisas. Mas saber a origem mesmo da vida não sabe. Talvez existimos por, como é que eu vou dizer? Por coincidência, né? Pelo acaso, porque a Terra bateu, um planeta bateu na Terra, criou a Lua, botou na distância exata que a Lua na frente da Terra tampa o Sol, que é muito maior que a Lua, mas essa batida é um milagre, vou te contar. Hein? É só parar para pensar, é um milagre total. Pois é. Aí não sei por que veio um negocinho numa água aí, bateu na terra, aí a minhoquinha ficou ali, não sei o quê. Aí você fala assim, mas quanto tempo durou? 1 milhão de anos. Aí eu digo para eles, o seu Deus é 1 milhão de anos. É milhões de anos. Porque milhões de anos resolve tudo, não resolve? Milhões de anos aparece tudo, milhões de anos. Você não pode provar. Então, 1 milhão de anos é Deus deles. Não é? Eles dizem que não tem um Deus, tem sim 1 milhão de anos. Só a graça, né, meu irmão? Então, isso é um conflito dentro da igreja, porque se a igreja aceitar que o Shabat não mudou, eles vão ter que concordar que o domingo não serve para nada.
Amém? E isso é um conflito espiritual, é uma guerra. Você pode ir nas igrejas e a primeira coisa que eles me perguntaram muito, e eu vou responder hoje também, quer dizer que eu estou em pecado? As pessoas perguntam isso. Quer dizer que está todo mundo errado? Aí você fala, tá. É um choque, né? Porque... Mas meu pastor estudou. Por certo, ele vai te salvar também, né? Ué. Porque se garante no que o pastor estudou, então, por certo, ele vai salvar também. Então, fica tranquilo aí. Isso é perigoso. Olha o que Pedro e os apóstolos disseram com relação a isso, quando fizeram a exigência, quando o Sinédrio fez uma exigência a eles diante do sumo sacerdote, em Atos 5, 27 a 29. Todos eles eram judeus, eles sabiam que é um sumo sacerdote. Paulo ganhou um soco no rosto do sumo sacerdote, e quando ele foi lá, sei lá, amaldiçoar o sumo sacerdote, o cara falou, fica quieto que eu sou o sumo sacerdote. Ele falou, não sabia, me perdoe. Ó. Eles sabiam quem era o sumo sacerdote. Pedro e os outros discípulos estavam diante do Sinédrio, e o sumo sacerdote estava lá. E olha o que aconteceu em Atos 5, 27 a 29. Atos 5, 27 a 29. E tendo-os trazido, os apresentaram ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos, perdão, não vos admoestamos expressamente que não ensinasses nesse nome, nome de Yeshua. E eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina. Perdão. E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram, importa antes obedecer a Yud e Revavirê que aos homens. Sublinhe isso aí na sua Bíblia. Rafael, pode sublinhar a Bíblia para te chamar a atenção? Pode, não pode ficar rabiscando. Mas sublinhar para você prestar atenção, pode. Porque é necessário que você preste atenção, que você tem que obedecer a Deus, não aos homens. E às vezes você está dentro de igreja obedecendo aos homens e nem avalia se aquilo ali é de Deus ou não é de Deus. Estou mentindo? Porque todo mundo guarda domingo e tem uma série de desculpas. E Yeshua ressuscitou no domingo, mas ainda que ele tenha ressuscitado no domingo, aonde está escrito que isso autoriza a mudança do mandamento que Deus santificou no princípio? E pior é que as pessoas são convencidas disso e falam, é mesmo. Pois é. E para os cristãos hoje em dia, exige humildade para admitir que a emuná não nos autoriza a mudar o que Yud Revavirê estabeleceu por quaisquer tradições ou definições humanas. Mas devemos mudar as tradições ou definições humanas para fazermos exatamente o que os discípulos fizeram diante do Sinédrio. Importa antes obedecer a Yud Revavirê do que aos homens. Então, nós devemos mudar as tradições humanas em função do mandamento de Deus. Não o inverso. Mudar o mandamento em função de tradição humana. Fala sério. Você vê que os discípulos que nós recebemos escrito deles, obedeciam a quem primeiro? Eu só vou obedecer o homem se aquela minha obediência não vier ferir os mandamentos de meu Senhor. Porque se vai ferir, eu desobedeço o homem. Rafael, mas vão te prender. Ué, pode me prender, que Deus manda soltar. Você crê? Pois é. Qual é o medo? Medo de quê? Portanto, o Shabat não é uma questão de cada um escolhe o que quer ou o dia que quer. Como eu já ouvi. Ah, não, o meu Shabat é terça-feira. Ah, o meu Shabat é quinta-feira. Fala sério, meu irmão. Já ouvi isso dentro da igreja. Qualquer dia. É o dia que eu escolho.
Então agora tu é Deus, né? É tu que escolhe e santifica as coisas. Isso para você ver como é que a igreja do Senhor está confusa, porque até isso eu já ouvi dentro da igreja, não, o meu Shabat é o dia que eu escolho. Ao Shabat eu posso fazer o que eu quero, ir para a praia. Mas está escrito que é o descanso para o Senhor. Não é para a praia, não é para você, é para o Senhor. E é o sétimo dia da semana. E o sétimo dia é um sinal da aliança, um lembrete semanal de que Yud Revavirê é o Criador e que Yeshua, seu Filho, é o Salvador. Guardá-lo é confirmar a lei pela fé, como Paulo falou, lá em Romanos 3,31. Na Bíblia, o Shabat é explicitamente chamado de sinal do pacto. Sinal. Todos nós, não inventa não, todos nós trabalhamos com sinais. Se eu levantasse a minha mão aqui e perguntar, Rafael, é casado? Se você não me conhece, o que você vai dizer? Por quê? Porque tem um sinal. Nós trabalhamos com sinais. Você vai para a rua dirigindo o carro. Você sabe exatamente o que fazer quando aparece o sinal vermelho. O que você faz? Você sabe exatamente o que faz no amarelo. O brasileiro não sabe muito não, porque ele acelera. Em vez dele diminuir, é por isso que eles tiraram o amarelo de muitos lugares, porque o cara acelera. Mas não é para acelerar, é para você diminuir, porque há a possibilidade do vermelho acender e você parar. Mas o brasileiro entendeu, o amarelo acelera, né? Aí o cara está atravessando, passa por cima e vai embora. Quer dizer, nós não estamos acostumados com sinais. Você vê, ó, nos outros países está escrito assim, proibido estacionar, está lá o sinal. Aqui no Brasil o cara para. É ou não é? Nós não estamos acostumados com sinais. Mas o ser humano trabalha com sinal. Trabalha com sinal. Você quer ver uma coisa? Banheiro feminino. Tem lá uma moça desenhada de alguma maneira, um batom, uma bolsa, é um sinal. No masculino tem um homem com chapéu, ou sei lá, tem H, no feminino tem F, não é? São sinais. E nós devemos compreender os sinais. A Bíblia traz sinais. Shabat é um sinal. E às vezes você não está entendendo, porque o brasileiro não costuma entender os sinais. Aponta para alguma coisa. Veja onde está dizendo, não é só aqui não, mas eu peguei um texto só para não ficar longo, onde o Shabat é sinal do pacto. Êxodo 31, 16, 17. Guardarão, pois, o Shabat, os filhos de Israel, celebrando o Shabat nas suas gerações por aliança perpétua. Perpétua é o quê? Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia folgou e descansou. Na linguagem bíblica, um sinal é algo concreto, visível. Não existe sinal que você não vê, existe? Se você falar comigo, Rafael, eu moro na rua tal. Aí eu falo, mas como é que eu vou saber? Ah, tem um sinal lá invisível. Quando você vê o sinal invisível, você entra à esquerda. Existe isso? Não. Então, sinal é uma coisa visível, concreta. E a Bíblia tem outros sinais. Eu vou dizer para vocês. Então, na linguagem bíblica, um sinal é algo concreto, factual, que representa uma aliança, um pacto. Um sinal concreto e factual é uma evidência objetiva, verificável, você pode verificar, e baseado na realidade física, que não depende de interpretações subjetivas ou de opiniões particulares de ninguém. Você não vai dizer assim, eu acho, eu interpreto que o sinal vermelho
é para passar direto. Você vai dizer isso? Vai? Então, o sinal vermelho não cabe interpretação de ninguém. Ele é objetivo e claro. Sinal vermelho é o quê? Pare. Sinal verde é o quê? Ande. Você não pode dizer para mim, não, mas eu interpreto o verde. O verde é para parar e o vermelho é para andar. Vai fazer para você ver se vai dar certo. Vai. Você vai matar os outros ou vai morrer. Um dos dois. Então, na realidade, sinal é uma coisa objetiva, clara, e não é de particular interpretação de ninguém. É igual a palavra de Deus. Em outras palavras, é algo que pode ser comprovado por meio de dados. Eu sou analista de sistema, me desculpe. Observação direta ou documentação confiável. Existem outros sinais na Bíblia. Você quer ver um? Arca da Aliança. É um sinal. Esse sinal está dizendo o que para mim? Você conhece as escrituras. Diz aí. Caramba, não entendi nada. Isso. Deus não vai acabar com o mundo com água mais. É um sinal. Ele está falando para mim, afirmando para mim, que sempre quando ele olhar esse sinal, ele vai lembrar disso, vai falar, não, Rafael, precisa aprender. Que eu não vou acabar. Não precisa nem construir a arca. Ó, o Criador não mais acabará com a terra com água no dilúvio. Tem outro sinal visível. A circuncisão é um sinal. Igual a aliança aqui, ó. É um sinal. Na Bíblia tem vários. Ó, identidade física para o povo de Israel. E tem um sinal profundo que você pratica. Eu tenho certeza. Peça. Que é o sinal da sua libertação pelo sangue que o Cordeiro derramou. É um sinal. O diabo olha e fala, caramba, esse cara aí comeu a carne do Senhor e bebeu o sangue dele, não posso tocar nele. É um sinal espiritual. Por isso que o diabo acabou com peça. Deu para entender? Porque ceia não é um sinal, mas peça é. Amém? O Shabat, que é um sinal, né? O Shabat distingue Israel como povo do pacto, com Yud Revavirê. O Shabat, portanto, funciona como marcador, como identidade e memorial contínuo da relação entre o Criador e o seu povo Israel. Ficou complicado, mas ficou bom. Ficou. Você entendeu esse negócio que eu falei? Acho que você entendeu sim, né? Então, e como o apóstolo Paulo bem disse em Romanos 11, a igreja foi o quê? Enxertada. Aonde? Não é verdadeira, né? Oliveira legítima. A gente fala verdadeira, mas não está errado. É legítima. E se nós estamos enxertados na oliveira legítima, logo, se o Shabat é um sinal para a oliveira legítima, então o Shabat passa a ser um sinal para quem está enxertado na oliveira legítima. Copiou? Então, o Shabat é também um sinal no Berit Hadashah, que é o pacto com Yud Revavirê, com todo aquele judeu ou gentio que crê verdadeiramente em Machia. Aqueles que estão no vínculo do pacto. Eu acho isso lindo da Bíblia. Vínculo do pacto. Você está no vínculo do pacto? Agora, você sabe o que é vínculo do pacto? Tem que saber. Ou seja, é todo aquele ligado e comprometido com o pacto no sangue do Cordeiro. Não é só ligado, não. É ligado e comprometido. Isso é quem está no vínculo do pacto. Porque o Senhor fala, aquele que não estiver no vínculo do pacto será cortado. Ou seja, se você não se dedica ao pacto, se você
não dá importância ao pacto. Se você não está ligado ao pacto, você vai ser cortado. Por isso que é bom a gente entender o que está sendo dito, né? Porque às vezes a gente está nesse negócio, para a gente ter consciência e mudar. Ter vínculo com o pacto, você precisa ter dedicação ao pacto. É igual marido e mulher. Marido e mulher é um pacto. Imagina, o marido está ali e a mulher não está nem aí. É bom? É péssimo. Ou o inverso, a mulher está ali e o marido não está nem aí. É bom? Então Deus também não se agrada desse negócio. Se você está dizendo que está pactuado com Ele, Ele quer de você o quê? Que você esteja no vínculo do pacto. Que você tenha dedicação ao pacto com Ele. Unido, tem que estar, né? Você tem que estar ali comprometido com o pacto. É, um só espírito com o Senhor, porque o Senhor não tem carne. Por que igrejas que dizem seguir a Yeshua e, obviamente, aos mandamentos, não guardam o quarto mandamento? Essa é uma pergunta boa, não é? Pois é, gagueja na hora, né? Nos primeiros séculos, os seguidores de Yeshua, inclusive gentios, guardavam o Shabat. Sabia disso? Você vê em Atos ali, você vai ver direto. Eu vou mostrar. Isso é registrado por historiadores e por escritos cristãos antigos. A troca do Shabat pelo domingo aconteceu séculos depois de Yeshua, por motivos como, olha os motivos que é dito aí. Havia forte pressão política e social para diferenciar cristão de judeu. Ó, sabe por quê? Porque o Império Romano perseguiu os judeus. E aí o gentio queria ser confundido com o judeu? Não, porque senão o Império ia matar ele também. Então o que eles fizeram? Vão dar um jeito de diferenciar aí. Eles guardam o Shabat, nós o domingo. Ah, então não é igual. Deu para entender? E hoje continua assim. É ou não é? Pois os judeus eram perseguidos e odiados por Roma, e os cristãos, gentios, não queriam ser confundidos com os judeus e serem perseguidos e mortos igualmente pelo império. Com isso, o imperador Constantino, endemoniado que era, no século IV, decretou o domingo como dia oficial de descanso do império. Então, quem aceitava o domingo, o império não matava. Quem não aceitava ficava no Shabat, o império, o gentio não era de fato convertido. Falava o quê? Eu não quero ser morto igual esse judeu aí, não. Fazia o quê? Guardava o domingo, adorava o Deus Sol. Que aí o império amava ele. Até hoje. A ideia de que a ressurreição de Yeshua justificaria o novo dia de culto. Isso aconteceu depois. Os chamados, que não são nada, pais da igreja, começaram a filosofar, dizendo que era domingo, porque Yeshua ressuscitou no domingo, dando uma razão para esse domingaço aí que todo mundo aceita. Amém, gente? Isso é pecado, tá? A ideia de que a ressurreição de Yeshua justifica um novo dia de culto não tem nada a ver. Está escrito isso? Então, joga fora. Nenhum desses motivos vem de um mandamento bíblico, e sim de decisões humanas. Da perspectiva bíblica, há uma grande contradição entre esses cristãos. É uma grande contradição. Sabe por quê? Olha o que se lê lá em Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te, não é nem para esquecer, lembra-te do dia de Shabat, para que o santificar. 7 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor. E o Dirê, Vavirê, teu Elohim, não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas. Quem é estrangeiro aqui? Igreja. Amém?
É profético. Porque em 6 dias fez Iude revarrer os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia repousou. Por essa razão, Iude revarrer abençoou o dia de Shabat e o santificou. Então, há uma grande contradição. Como é que eu faço com esse texto se eu aceito o domingo? Mas não fomos enxergar, não lê, não. Não lê, não. Mas é uma grande contradição, né? Eu tenho que jogar fora, porque o que fazer com esse mandamento? Pisar? Por isso que Deus fala em Isaías, aquele que não pisar o meu dia santo. Pisar é desprezar. Abandonar? Fechar os olhos para ele? Se fazem isso, olha então para a vida daqueles que eles dizem que seguem. Eles dizem que seguem Yeshua, não diz? Eu escuto eles dizendo que seguem Paulo, é ou não é? João. Então tá. Então vamos lá. Se eu rejeito o que está escrito lá em Êxodo, então vamos ver quem eles dizem que seguem, o que faz. O que Yeshua fazia, ele cumpria ou não o 4º mandamento? Vamos observar que ele próprio guardava o Shabat. Veja no Berito e Hadashá, Yeshua tinha o costume de guardar o Shabat, frequentando a sinagoga e ensinando neste dia. Yeshua nunca entrou em sinagoga no domingo. Veja em Lucas 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de domingo. No dia de Shabat, segundo o quê? Ele estava acostumado a entrar na sinagoga, que dia? 7º dia. E levantou-se para ler. E ele ainda era chamado para ler, porque ele era considerado um rabino que conhecia a Torá. Veja também Marcos 1, 21. Entraram em Cafarnaum e logo no domingo foi ensinar na sinagoga. Está escrito o quê? Logo no Shabat. Esse é Marcos. Veja Lucas 3:10. E Yeshua estava ensinando numa sinagoga no Shabat. Gente, está anotando aí? E 13:10. Yeshua estava ensinando numa das sinagogas no Shabat. Veja também Mateus 12, de 9 a 12. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Deles aqui é dos judeus. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo, é lícito curar no Shabat? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. É lícito curar no Shabat? Existe alguma lei dizendo não cure no Shabat? Não existe, então é lícito. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem? Olha o que Yeshua fala. Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num Shabat ela cair numa cova, não lançarão mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer o bem nos Shabatot. Não é no plural, nos Shabats. Todo Shabat você pode fazer o bem. Todo Shabat, se você tiver o dom de cura, pode curar. Não tem nada proibindo de você curar. Tá bom? Então, fica ligado. E os apóstolos, que eles dizem que leem os escritos deles. E esses apóstolos conviveram com quem? Guardavam o Shabat. Depois que Yeshua foi para o céu, continuaram guardando? Ou eles disseram assim, pô, Yeshua foi, nem vai ver, vou para o domingo. Vou para o domingo agora. Sim,
Os apóstolos guardavam o Shabat. E isso aparece repetidamente no Berit Hadashah. Depois da ressurreição de Yeshua, eles continuaram a frequentar sinagogas e a ensinar no Shabat, mostrando claramente que crer em Yeshua não é adquirir permissão de desobedecer os mandamentos de Yud e Revavirê. Veja em Atos 13, 14, 15. Mas eles, passando de Perge, estavam viajando de Perge, chegaram a Antioquia. Onde é a Antioquia da Psídia? Acho que é na Grécia, né? E entrando na sinagoga, eles procuravam o quê? Não está escrito, entrando numa igreja romana, num templo romano. Entrando, na capelinha. Entrando na sinagoga, no dia de segunda-feira, Shabat, sentaram-se. Depois da leitura da lei, a gente lê o quê? A Paraxá, que tem a parte da lei, tem a parte da Torá e tem os profetas. A lei dos profetas, eles liam a lei e os profetas. Os chefes da sinagoga mandaram dizer, ele era uma sinagoga grande, porque são os chefes. Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Tem gente que fala, se você, profeta, tem uma palavra boa para mim, que eu vou comprar um carro, ganhar uma casa, que eu vou viajar, pode falar. Mas eles não. Eles estão querendo saber se tem uma palavra de exortação, de correção. Olha que coisa bonita. Não é? Nós devemos buscar no Senhor palavra de correção. Veja também Atos 13, 42 a 44. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no Shabat, os gentios, prestou atenção? Os gentios sabiam que os judeus, e esse gentio estava onde? Dentro da sinagoga. Que dia? Então eram judeus prosélitos gentios prosélitos, aqueles que criam no Deus de Israel, estavam na sinagoga e eles falaram que, os gentios rogaram que no Shabat seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Eles queriam ouvir de novo o que Paulo tinha lá para falar. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Yud e Revav. Não existe aquele negócio, ou graça ou lei. Não existe isso. Isso é falso. Amém, meu irmão? Você pensa que está servindo a Deus, você não está servindo a Deus. A graça não anula a lei de Deus. Amém? O início lá, quando Deus fala que vai fazer um novo pacto, Berit Hadashah, o que ele fala? Tirarei o coração de pedra. Foi por isso que Deus escreveu os 10 mandamentos nas pedras, porque o coração do homem está petrificado por causa do pecado. Mas ele diz, tirarei o coração de pedra, meterei um coração de carne, escreverei os meus mandamentos nos vossos corações e meterei o meu espírito em vós e serei o vosso Elohim e vocês serão meus filhos e filhas. Como é que acaba o mandamento aí, meu irmão? Está cheio de gente perdida dentro das igrejas. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Veja Atos 16, 13. E no dia de saímos fora das portas para a beira do rio, no Shabat. Eles oravam na beira do rio. Pode? Pode. Que dia? Shabat. Onde se costumava fazer o quê? Orações na beira do rio. Rafael, posso ir no Shabat na praia orar? Pode. Posso ir no monte? Pode. Pode ir na beira do rio? Se tiver, pode. Não sei se tem. Não é? Os rios aqui estão todos contaminados. Não é? E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Atos 17, de 2 a 3.
E Paulo, como tinha por costume, igual Yeshua, foi ter com eles. E por 3 domingos, não, por 3 Shabatote, muito bem, porque está no plural. Disputou com eles, discutiu. Teve uma disputa lá, uma rinha. Não é. Eu mostro que é, mas como é que você mostra que é? Vamos na Torá. Olha o que o profeta falou. Vamos no Taná, pega o profeta tal, lê aí. 3 Shabates. Ali naquela. Expondo, Shabat disputou com ele sobre as escrituras. Não é briga de clube de futebol, não. Vou lá, não, é Flamengo, não é isso não. Ele gastou o Shabat, 3 Shabats, discutindo sobre as escrituras, a respeito de Yeshua, se ele é. Gente, você está preparado para isso? Se Yeshua é ou não é o Mashiach. Você está preparado para isso, meu irmão? 3 Shabbat. Baseado em que ele está falando? Em escritura, só vale escritura. Meu. Não vale livro do fulano, livro do Rafael, livro do Paulo, do Tito, sei lá de quem. Não vale. Tem que ser dentro das escrituras. Ainda mais dentro de uma sinagoga. Meu. Olha como Paulo era ousado. Abria lá uns rolos, aqui, ó, o que está escrito, e o outro, não, mas está escrito isso, não, mas está escrito aqui, e aqui está dizendo isso também. Uns iam se convencendo e outros, será que é? Uns ficavam em dúvida, entendeu? Mas faz parte. Expondo e demonstrando que convinha que Machia padecesse, ó, ele estava mostrando dentro das escrituras, mas Rafael não tinha nem os evangelhos ainda. Como é que ele sabia disso? Onde é que ele arrumou isso? Pois é, gente. No Tanakh tem a Torá, os profetas, tem tudo. Não pensa que Paulo abriu Lucas, Mateus. Nem tinha ainda, gente. Ele abria era Torá. Você consegue mostrar na Torá que Yeshua tinha que padecer e é Mashiach? A igreja não está conseguindo fazer isso. Hã? Não, mas não é só ele, não. Né? É. Então ficava ali, um falava um texto, ele, não, mas está escrito aqui assim, assim, ó. Tá vendo? Está escrito pelo profeta que o Mashiach sofredor, Yeshua o Mashiach sofredor. Não, não é não, que não sei o que. Não, mas está dito isso assim, que ele ia ressuscitar. Como assim? Aqui, ó, está escrito, o rei Davi disse que não viu corrupção, mas Davi está entre nós, está vendo aí, ó? Está preparado, meu irmão? Porque o Senhor disse que ia lançar-nos como flecha. Tem que estar preparado. Senão não tem jeito, não. Expondo e demonstrando que convinha que Machia padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Gente, isso aqui é muito profundo, porque nenhum homem tinha visto ninguém ressuscitar. Até hoje é um negócio meio insólito quando você fala com as pessoas. É ou não é? As pessoas ressuscitar. Pois é. Na carne não dá para entender isso. E este Yeshua que vos anuncio, dizia ele, é o Mashiach. Eita! Convulsão dentro da sinagoga. Como assim, esse Yeshua? Porque esses judeus não viram Yeshua. Assim como você também não viu Yeshua, mas você crê nele. Atos 18:4. E todos os Shabat discutia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Olha como Paulo era versado nas escrituras. Convencia judeus e gregos. Dizendo ali dentro da sinagoga, sempre em sinagoga. Não sei quem inventou esse negócio de domingo. Sinagoga Shabbat. Sempre. Na Turquia. Antioquia, ou na Turquia. Foi lá na Turquia.
Paulo andava a peça. Né? Nunca reclamou que avião deu problema, nada. Nem ia de jatinho particular, né? Ele nem tinha nada disso, ele ia a pé mesmo, camelo, navio, né, de madeira, nem reclamava. Pois é. Agora os caras, não, eu vou sim na tua igreja, mas se você pagar um hotel para mim, para minha esposa só toma água com gás, tem que ter toalha branca e tem que comprar meus CDs. É ou não é? Eu sei que não tem, mas não era assim que era? Ainda é. Então, presta atenção, já estou terminando. O testemunho de Yeshua e dos apóstolos mostram que o Shabat não foi descartado. Eles não apenas pregavam nesse dia, mas também viam nele uma oportunidade de ensinar a judeus e gentios. Olha só, no Shabat. O Shabat era o espaço natural de ensino e comunhão, e a prática apostólica confirma que a emuná em Yeshua não anulava a lei, mas a fazia cumprir. Olha que coisa. Isso confronta a ideia de que o Shabat teria sido substituído pelo domingo. O que vemos é que os apóstolos continuaram a viver e ensinar da mesma maneira que Yud Rei estabeleceu desde a criação. O Shabat, portanto, permanece como sinal da aliança e como prática de fé, de emuná. A pergunta que muitos me fizeram e fazem é pecado descumprir o quarto mandamento? É uma pergunta que eu ouvi muito. É pecado? Eu estou em pecado? A minha resposta é, na verdade, sempre 9 perguntas. Eu já respondi com 9 perguntas, né? Eu pergunto assim, é pecado ter outros Elohim diante de Yud-Heh-Vav-Heh? É pecado fazer imagem de escultura? É pecado tomar o santo nome de Yud-Heh-Vav-Heh em vão? É pecado não honrar pai e mãe? É pecado assassinar? É pecado adulterar? É pecado furtar? É pecado dar falso testemunho contra teu próximo? É pecado cobiçar alguma coisa do seu próximo? Se a resposta é sim, para os 9 mandamentos citados agora, então, da mesma forma, é pecado o não cumprimento do quarto mandamento. Não guardar o Shabat. E pecado, gente, com absoluta certeza, não é errar o alvo. Quem inventou essa bobeira? Quando alguém diz que pecado é errar o alvo, você não sabe nem o que é. Que alvo é esse? Aceito. Ouviu? Pecado não é errar alvo nenhum. Pecado é o que está escrito em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também pratica a transgressão da lei. E o pecado é a transgressão da lei. Então, se eu descumpro algum desses mandamentos e o quarto está em voga, está em pecado. Shabbat Shalom.